Olá pessoal, tema diferente aqui para vocês hoje no canal do YouTube. Vamos contar um pouquinho da história e da filosofia marcial. Tá? As artes marciais, vocês sabem, são muito conhecidas e difundidas no mundo inteiro, mas elas remontam séculos, né? Remontam, melhor me dizendo, milênios, né? Cerca de 4.000 anos de história. Então, quando você estuda na escola, por exemplo, a filosofia, né, é pautada em Sócrates, em Platão, que ocorreu em torno do século V a.C. Agora imagina algo já elaborado, já pensado há 4 a 5 mil anos atrás. O quanto de conhecimento que existe por trás disso. Hoje vou dar um breve conceito histórico e filosófico a respeito das artes marciais, em especial o estilo Kung Fu, né? E me pautando mais ainda, concentrando no estilo Kung Fu Wing Chun, depois, tá? Na segunda parte, hoje esse vídeo vai estar sendo postado na sexta-feira, tá? E depois, no próximo domingo, na sequência, a parte 2, onde vamos falar um pouco mais sobre o estilo Wing Chun e também a respeito do mini curso que em breve nós teremos na nossa plataforma do Hotmart, onde vamos ensinar você não a lutar. Lutar não dá para você aprender a lutar, né, em 8 aulas, impossível isso, não é? Embora sejam aulas bem robustas, muito bem preparadas, muito bem estudadas, vários ângulos são filmados para que você aprenda o melhor e da melhor maneira possível, né? Porque nem tudo dá para você aprender por vídeo. Por exemplo, é como tentar aprender por vídeo pilotar um avião. Não dá. Você precisa de um instrutor, de um professor, de um mestre para te orientar. Mas o que é possível ensinar por vídeo, a gente vai estar passando para vocês em 8 aulas. Vocês já ouviram falar de um tal de Bodhidharma? Bodhidharma. Bodhidharma, ele era um indiano, né? Ele seguia uma linha budista. E para quem não sabe o que é o budismo, né? Buda é uma palavra em sânscrito que significa o iluminado. Né? E essa pessoa chamava-se o nome original de Buda, né? Apenas um título, né? Buda, o iluminado, chamava-se Siddhartha Gautama. Ele era um indiano muitíssimo rico, palácios, uma opulência enorme, casado, tinha um filho. De repente ele buscou uma reflexão. Por que o ser humano, por que a humanidade sofre tanto? Então ele saiu dos muros do seu palácio e viu muita pobreza, muita miséria, e ele tentou descobrir o porquê que as pessoas sofriam tanto, né? E aí levou anos nessa busca, nessa peregrinação, até que ele teve uma descoberta essa que se assemelha muito aos valores que Jesus ensinou para nós. Sim, o desapego às coisas materiais, aprender a tudo dar graças, né? A ter uma mente mais serena, a viver um dia de cada vez, basta cada dia o seu mal. É mais ou menos isso. E o Bodhidharma, naquele momento, ele não era muito bem aceito. O budismo estava entrando ali ainda como conceito, como fundamento, então ele não foi muito bem aceito como monge budista. Ele pede refúgio no Templo Shaolin, né? O Templo Shaolin era muito famoso na época, né? E esse Bodhidharma, então, o indiano, ele viveu mais ou menos entre os séculos 5 ou 6 depois de Cristo, tá? Depois de Cristo, né? Então ele viajou até o Templo Shaolin em busca de abrigo, em busca de asilo, em busca de proteção, né? E foi-lhe concedido. Não existem registros históricos, né, claros, evidentes, que ele, que é o Bodhidharma, tenha sido o fundador, por exemplo, dos estilos de Kung Fu, principalmente o estilo Shaolin, que se tornou famoso o Templo Shaolin, então, o estilo Shaolin, né? Ele conhecia uma técnica, uma arte marcial indiana, pouco conhecida, mas se você pesquisar você vai saber um pouquinho mais, chamada Vajramushi. Então ele já conhecia essa técnica de combate, de autodefesa indiana de nome Vajramushi, tá? Aí quando ele chega ali, ele acaba observando que os monges do templo Shaolin, eles eram muito fracos, muito debilitados, eles ficavam muito tempo, horas e horas em jejum, em meditação, em contemplação, em busca de elevar-se, né, espiritualmente para se conectar ao divino, se conectar ao sagrado. E o zero e vezeira, o templo Shaolin era invadido e saqueado. E Bodhidharma, quando vê isso, ele começa a ensinar técnicas aos monges, né,
técnicas do Vajramushi, mas no sentido de melhorar, né, não técnica do combate propriamente, mas exercícios físicos, exercício de respiração, para melhorar a saúde dos monges. Além dos exercícios físicos, ele também ensinou técnicas de respiração. Sim, respiração faz toda a diferença. A gente acha que respira certo? Não. Para muitas vezes uma técnica funcionar de maneira adequada, é necessário que você respire da forma adequada. Assim como praticar uma atividade física, se você respirar da forma certa, o seu êxito será mais eficaz, né? Muito mais eficaz. Então ele também ensina, além dos exercícios, ele ensina a filosofia Zen, mais tarde conhecida como filosofia Zen budista, né? Com o objetivo de reabilitar os monges, né? Que estavam muito debilitados fisicamente, né? Então, o que é a filosofia Zen? Hoje a gente tem uma ideia, aquele cara é meio Zen, significa para dar a impressão de uma pessoa assim, não preocupada com nada, relaxada, não cuida nem da própria aparência, nem toma banho, o cara é Zen, né? Não está nem com nada, mas não tem nada a ver com a filosofia Zen budista, tá? Eu vou dar um briefing disso daqui, depois, claro, no mini curso eu vou expandir esse tema, que é uma coisa interessante para vocês conhecerem, tá? Essa filosofia, ela tem um objetivo, lembrando, ela remonta 4 a 5 mil anos de história, de conhecimento acumulado, passado de geração em geração. Então é um estado que você vai conseguir atingir através de técnicas de meditação, de concentração, de contemplação. Existem diferenças entre elas, eu vou tentar sumariar aqui. Vai trazer para você um estado de serenidade, mesmo diante das adversidades da vida. Não é semelhante ao que Jesus nos fala? Eu vos deixo a minha paz os dou, a paz que transcende o entendimento. Então, curioso que essa filosofia zen budista, ela se assemelha em muitas coisas àquilo que Jesus falou para nós, né? Viva um dia de cada vez, basta a cada dia o seu mal, em tudo dai graças, né? Então você fica mais sereno diante das adversidades da vida, porque você atingiu um patamar de elevação espiritual onde você tem serenidade, mesmo diante das grandes dificuldades da vida, que a vida nos impõe todo o tempo, né? Então você assume uma postura mais ativa e também desperta. Não é que você dorme, não é que você se desliga, não é que você ignora as situações. Você sabe o que está ocorrendo, mas você simplesmente procura serenar o seu coração e, sabendo que estamos serenando o seu coração, acalmando sua alma, sua mente, o seu corpo, o seu espírito, isso te traz um equilíbrio. É esse equilíbrio que essa filosofia estabelece, né? Ou seja, quando você vai orar, por exemplo, sabia? Isso é provado cientificamente. Foi feito experimentos científicos utilizando técnicas de ressonância magnética, por exemplo, tá? Então, coloca você no equipamento lá de ressonância magnética e estão escaneando. E naquele momento a pessoa ora. O seu lóbulo frontal é totalmente irrigado na oração. É interessante isso. Quando você ora, seu lóbulo frontal é irrigado, né? E aqui está sua capacidade cognitiva, sua capacidade mental, né, onde seu aprendizado está tudo na lóbulo frontal. Então, de repente, ao orar, você ativa esse lóbulo frontal e aparecem respostas para você para situações que aparentemente não tinham resposta, não tinham solução. Puxa vida, Deus fala com você, porque Ele ativa o seu cérebro, ele ativa áreas do seu cérebro e através dessas áreas Ele te dá a resposta. Puxa, eu senti, eu tenho que fazer isso, eu não sinto paz naquilo, isso me incomoda, porque você ativou o lóbulo frontal através da oração. Lembra que diante de tantos milagres que Jesus fez, o que o povo queria saber mesmo era: ensina-nos a orar. Não foi ensina-nos a fazer água em vinho, a ressuscitar os mortos, a multiplicar os pães. Não, ensina-nos a orar, oração. Eles percebiam isso, né? Então, essa filosofia é uma forma de você lidar com os desafios da vida, do nosso dia a dia, sem se deixar levar por conflitos interiores. Você sabe, se tiver uma mente serena, uma mente sã, você tem um corpo são. Por isso que o Kung Fu costuma utilizar a frase, né? Para o bem do corpo e equilíbrio da mente, né? Ou seja, uma mente equilibrada traz controle do corpo. Uma mente desequilibrada, muitas vezes desesperada, ansiosa e tudo mais, causa uma desarmonia no seu corpo e gera inclusive doenças
físicas no seu corpo. Você sabe disso, tá? Se não sabe, fica sabendo, tá ok? Então, por isso que a palavra diz, descansa no Senhor, basta cada dia o seu mal. Viva um dia de cada vez, em tudo dai graças. Sabe, nós vemos aqui uma correlação muito interessante, né? Então, você não se deixa levar por esses conflitos internos, você entrega para Deus, tá? Você entrega para Deus. Ele é o Senhor, o que eu posso fazer, eu faço. Né? O que está no meu limite, eu vou fazer. É claro, eu não vou ficar esperando que caia do céu a bênção, né? Mas eu tenho que fazer minha parte. Eu jogo a rede, eu movo a pedra, eu tenho que fazer minha parte. Eu oro, eu jejuo, eu unjo minha casa. Então, da mesma maneira, fazendo aqui um paralelo, a filosofia zen budista ensina exatamente esse mesmo preceito, a você serenar a sua mente e você não se envolver nos conflitos externos e ter mais habilidade para lidar, para que nada venha turvar a sua paz, a sua serenidade. Dificilmente você tira um grande mestre do controle. Eles são calmos, são serenos, são zen, né? Não são zen. Então, essa filosofia te ensina que tudo o que você precisa aprender é viver o presente, o momento atual, porque o passado é aprendizado. O futuro é uma mera possibilidade. O presente não, como o próprio nome diz, é um presente. Então, quando você vive o dia de hoje, sem se preocupar com o amanhã, porque o amanhã pertence a Deus, né? E você, no seu passado, você aprendeu com os seus erros, espero que tenha aprendido, né? Porque o erro faz parte do acerto. Então, você aprende a viver melhor o presente, a ser mais grato pelas coisas que você tem e a não reclamar pelas coisas que você não tem. Simples assim. Porque quando você se preocupa demais com o futuro, eu tenho uma conta para pagar amanhã, o que eu vou fazer? Eu sei porque eu já passei por isso muitas vezes, então eu falo por experiência, né? A fé, claro, me ajudou muito, lapidou isso, mas a arte marcial me ajudou bastante também. Porque isso gera em você ansiedade, e ansiedade ela promove uma desarmonia no seu corpo, ela promove produção de substâncias no seu organismo, como cortisol, né, que não lhe causam bem, não lhe causam bem. Ao contrário, se você descansa em Deus, se você tem paz, se você confia em Deus, né, se você faz o bem às pessoas, o nosso cérebro é programado, quando você faz o bem para alguém, seja lá quem for, levar um cobertor ao mendigo que uma época de frio na rua, né, ele não pode te devolver, ele não pode lhe retribuir, mas seu cérebro te recompensa com dopamina, com ocitocina, com endorfina, com enzimas do prazer, né? Então, por isso que a Bíblia diz, melhor dar do que receber. Veja só que existe aqui uma semelhança. Então, a sua saúde mental, ela reflete na sua saúde física, e você tem uma vida melhor, de mais qualidade, né, uma imunidade mais forte, etc. e tal. Então, esse é um dos pilares da chamada sabedoria Shaolin, que veio originada lá dessa filosofia zen budista, que se assemelha muito aos ensinamentos de Cristo, né? Então, de forma prática, né, o que isso faz? Né, se eu realmente exercitar isso, o que isso faz? Vai aumentar a sua disposição para a realização de tarefas do dia a dia. Aumente sua disposição, a sua cognição, sua concentração, né, aumenta. Estimula a sua criatividade, a sua inteligência, a sua memória. Quando você ora, ativa o lóbulo frontal, lembrou? Né? Então, fortalece seu sistema imunológico, porque vão ter atividades físicas também. Né? Eu vou ensinar no mini curso algumas atividades físicas que remontam ao tempo Shaolin, que é diferente de tudo que você imagina, que você nunca fez em academia, né? Então, são atividades assim que você tem que movimentar o corpo todo, e isso gera um melhor equilíbrio, mais controle, mais consciência corporal, mais coordenação motora, mais força, mais alongamento, sabe? Só melhora, a sua qualidade de vida melhora e muito, tá? Eu posso dizer de cátedra, eu tenho 57 anos, tá bom, gente? E teve uma menina, criança sincera, né? A menina, acho que ela tinha 8 anos, né? Ela pegou, perguntei para ela, né? Fiz uma mágica para ela, umas mágicas de brincadeira que eu costumo fazer com criança, tá? Amor, o dedo, vou tirar o dedo, né? Olha só, vou tirar o dedo da minha mão, né? Daí ela me deu nota 9 para essa mágica, né? Aí eu fiz uma outra, ganhei, rebaixou, caiu para 8, né? Passar esse dedo para outra mão, faz assim, ela caiu para 8, vi que a situação estava feia. Então eu perguntei para ela, já que estava sendo sincera, quantos anos você acha que eu tenho? Ela me deu 40 anos. Senti tanta paz, né? Tanta paz. Então,
Eu pratico arte marcial desde os 10 anos de idade, embora esteja 5 anos parado, por motivos óbvios que vocês sabem, mas eu estou agora gerenciando meu tempo para retomar essa atividade. Inclusive, vocês vão ver, quem adquiriu o mini curso vai ver que eu consigo executar os movimentos, consigo aplicar a técnica. Você não esquece, é como andar de bicicleta. Você pode perder um pouco a prática, mas você nunca esquece, né? Fortalece também, lembrando, o seu sistema imunológico, tá? Melhora a sua concentração, melhora a sua produtividade no seu trabalho, melhora a qualidade do seu sono, porque você gastou energia, claro, você vai ficar mais cansado. Melhora o seu biorritmo interno, equilibra isso. Então, se você tem constipação, por exemplo, é um exemplo, tá? Melhora esse equilíbrio, melhora a sua digestão, causa melhora em vários sentidos, tá bom? E proporciona também uma vida, principalmente uma vida mais calma e mais serena, mais tranquila, ou seja, você deixa de ser ansioso. Jesus oferece isso para nós. Não andeis ansiosos por coisa alguma, basta cada dia o seu mal. Busque lugar o reino e a sua justiça, e o mais lhe será acrescentado. Porque a ansiedade é algo terrível, tá? Porque quando você é sereno, quando você confia em Deus, quando você descansa no Senhor, né, isso é ciência. Você reduz a sua pressão arterial, você reduz níveis de ansiedade, de estresse, tá? Isso proporciona uma melhor também coordenação motora, mais concentração, mais foco, tá? E tudo isso ajuda. A arte marcial também corrobora para isso através de exercícios físicos e respiratórios, né? Acalmar a sua respiração. Sabe aquela história? Eu tô nervoso. A pessoa pega e fala, respira fundo, sim. Então, olha, isso não é à toa, não é o ditado da vovó, né? Porque a respiração, ela controla, ela serena o seu coração. Às vezes você está taquicárdico, está nervoso, está nervosa, está ansioso, está ansiosa. Se você respirar fundo, pelo menos 3 vezes, encher bem o pulmão de ar pelo nariz e soltar pela boca, né? Depois eu vou mostrar a técnica certa para isso, para você expandir bem o seu pulmão, né? E soltar o ar. 3 vezes, como serena, diminui o batimento cardíaco, você fica mais calmo, aquilo ali te relaxa bastante, tá? Além de lhe trazer um grande sentimento de paz, uma paz inexplicável, né? Respirando. Afinal de contas, como é que começou a vida para você, né? Através do sopro da vida. Deus nos deu um sopro de vida. Nós éramos nada e Deus deu sopro de vida para nós, né? Deu sopro de vida. Por isso que o termo, né? Os judeus, eles não ousam pronunciar o nome de Deus. É simbolizado por 4 letras, né? HYHY. E aí se pronunciava Yahvé, né? Mas se você parar para pensar, Yahvé, né? Yahvé. Não dá a impressão de você estar expirando e inspirando e expirando? Ou seja, o primeiro movimento que você faz quando nasce, você respira, você inspira, e o último movimento que você vai fazer é você soltar o ar. É isso que acontece, né? Curioso isso, né? Então, o seu primeiro suspiro e o último é feito por ar. Nós somos sopro de vida, né? Sopro de vida. Então, a oração, ela faz com que você tenha uma conexão melhor com Deus, traz paz para você, traz equilíbrio, traz serenidade, né? Melhora a irrigação do lóbulo frontal e você encontra soluções para situações que você não enxerga por causa da sua ansiedade, do seu desespero, que é o oposto de esperança. Então, o oposto de esperança é desesperança, você fica desesperado, aí você fica ansioso, né? Então, é o oposto disso, tá? Outra coisa que faz parte da filosofia zen budista, olha só que semelhança aqui com os valores de Cristo. Ame mais, exercite o amor, né? Ame mais e sorria mais para a vida. Tem gente que é sisuda, carrancuda, não dá nem vontade de ficar perto de gente mal-humorada, não é verdade? Agora, não é gostoso você estar ao lado de alguém alegre, de bem com a vida, em paz? Às vezes a pessoa não tem nem o que comer em casa, está passando dificuldade, mas ela continua exalando alegria, porque ela ama a vida e ela tem compaixão do próximo também. Aprender a observar o lado bom das coisas. A gente reclama demais. Quando você aprende a agradecer em tudo, dar graças, você ressignifica muitas coisas na sua vida.
Isso está dentro da filosofia zen budista, sabia? Aprender a amar mais e agradecer mais, né? Ter um coração grato, né? É assim que a filosofia zen budista também prega, né? E não ser um reclamador, um murmurador. Então, quanto mais atos de amor você fizer, por isso que a Bíblia diz, é melhor dar do que receber. Por quê? Olha a explicação aqui, inclusive dentro da filosofia zen budista, melhor dar do que receber. Segundo a filosofia zen budista, atos de amor e atos de generosidade espontâneos, né, se forem praticados, né, com frequência na sua vida, deixam o seu corpo liberar mais ocitocina, né, um dos hormônios do prazer, tá? Um dos hormônios, além de outros hormônios, né, o que eu já citei aqui. Então, agora, e a ocitocina, por exemplo, é o hormônio ligado diretamente ao amor e ao bem-estar. Então, quanto mais amor e generosidade você tem, mais amor e bem-estar você tem consigo mesmo. Você passa a se amar também. Não é se amar no sentido narcisista, mas saber que você tem valor para Deus, que Ele te ama e você aceita esse amor e isso traz um bem-estar. Você é importante para Ele, né? Interessante isso, né? Agora, se você não faz isso, né? O que acontece? Entra em cena aquele outro hormônio que eu já falei para vocês, é liberado níveis de cortisol, que é o hormônio do estresse. E isso perturba, desregula completamente o teu organismo, tá? Você entra em pânico. Uma outra coisa que está na filosofia zen budista, a gente encontra aqui uma semelhança com o que Jesus nos ensinou, cantar. Né? Nós podemos chamar em adorar, adoração. Tem aqui ditado, quem canta os seus males espanta, não é isso? Minha avó dizia isso. Então você canta mal, eu não sei cantar, mas eu canto um chuveiro, eu canto uma adoração, um louvor, de verdade, de coração, né? Não show, não espetáculo. Cantar, né, realmente faz com que você tenha uma vibração muito positiva e te traga, né, uma serenidade quando você adora a Deus, quando você adora em espírito e em verdade. E a filosofia zen budista diz que quando você canta, né, você exala o canto alegre, suave, isso traz felicidade para você também. Isso te equilibra. Não é interessante isso? Quando você acorda, por exemplo, pela manhã, o que você faz? Eu abro os olhos, Daniel. Ok, abro os olhos, aí você levanta, se veste, né, vai tomar um banho e tal. Eu vou tomar um banho, se veste, vai trabalhar, não é assim? Mas se o seu primeiro pensamento do dia, ao abrir os olhos, for obrigado, Deus, por mais um dia de existência. Obrigado por mais um dia que o Senhor me dá a oportunidade de ser um instrumento nas suas mãos para fazer o bem e não o mal. A filosofia zen budista diz isso. Quando você acorda, seja grato pela vida, pelas pequenas coisas, né? Então, o seu dia passa a ser completamente diferente. Experimente isso, acorde. A primeira coisa que você faz, agradeça a Deus por esse dia, né? Entre em contato com a natureza, né? Faz parte da filosofia zen budista. E a natureza, ela é pura. A árvore, ela não tem raiva de você, não tem inveja, não tem soberba, não tem ódio. Então, experimenta, pelo menos 2 vezes por semana, vai num parque, recosta numa árvore, com os pés descalços, apoie na grama. Fica lá por 15 minutos, você vai ver a sensação de paz e serenidade que te traz. Porque você está em contato com algo que é puro, com algo que não tem maldade, tá? Por isso a questão dos cristais também, né? Então os cristais da mesma maneira, o cristal não tem ódio, não tem ganância, não tem inveja, não tem soberba, não tem arrogância. É cristal, tem cristais no céu, né? Tem cristais nas vestes sacerdotais, né? Incenso, né? Um aroma agradável, não te traz uma sensação de tranquilidade, que Jesus ganhou incenso, tinha incenso no tabernáculo, tinha incenso no templo, então nada errado contra o incenso. Então as pessoas demonizam coisas por falta de conhecimento, né? Mas isso está dentro do escopo da filosofia zen budista. Por isso, nos templos, quando eles estão fazendo as suas meditações, as suas orações e tudo mais, eles usam incenso, aromas também, né? Além de cantar. Tire um tempo também para se desconectar. Isso faz parte da filosofia zen budista também, tá? Para desconectar, ou seja, passa um tempo de qualidade com Deus, nem que seja 10 minutos, sem celular, tá? Você tira o celular perto de você, sem ficar no meio de multidões, vai para um canto isolado. O que a Bíblia fala? Vai para o seu quarto, fecha a porta e fala com o Pai. É isso. Se permita pelo menos 10 minutos por dia para serenar a sua mente, fazer uma pausa, né? Então, ter esse tempo é muito importante para você se recompor, né? Ouvir o silêncio, no silêncio Deus fala. A filosofia zen budista também diz a respeito de meditar, importante meditar, né? Meditar seria algo como se você se reconectar com a sua própria essência. Nós temos em todos nós
uma essência sagrada, uma essência divina. E o que é meditação? É medir a ação, calcular as suas ações. Ações boas vão trazer consequências boas. O que você planta, você colhe. Ações más trazem consequências más. Então, quando você fala em meditação, nós podemos transportar isso para oração, tá bom? E agradecer, tá? Concentração. O que é concentração? Concentrar a ação. Você vai ter mais foco, tem técnicas para isso, tem mais foco, mais direcionamento, ou seja, você não está olhando para a tempestade, você sabe que Jesus está no barco, você serena, você não se preocupa com as coisas, você sabe que Deus está no controle de todas as coisas, e tudo colabora para aqueles que amam a Deus, então nada fica fora desse tudo. Vê como há uma semelhança aqui também? E aí você atinge um estágio, né, pela filosofia zen-budista, de contemplação. Você apenas observa os fatos, né? Calmamente você observa. Chega um patamar que, falando da arte marcial propriamente dito agora, e você treinou tanto que você não precisa pensar, vou usar o golpe A, B, C, D. Não, você simplesmente relaxa diante do suposto adversário, tá? Que seja uma competição ou não, né? Você relaxa e o seu corpo reage instintivamente. É como alguém jogar uma bolinha para você. Você pega ela no ar. Você não pensou, né? Você usou um reflexo, você age por reflexo. Você atingiu o estágio de contemplação, tá? Nós poderíamos colocar aqui uma analogia com as palavras do próprio Cristo, né? Observe as coisas, para tudo. Jesus, no meio de perseguição, parava tudo. Olha os pássaros, olha só como Deus cuida dos pássaros, se são mais do que passarinhos. Olha só como as plantas são lindas, nem Salomão, com toda a sua glória, se vestiu dessa forma. Jesus parava para observar coisas que a gente muitas vezes não repara. A gente passa muito rápido pela vida, né? E é claro, a arte marcial, ela tem uma grande plasticidade, né? Então quem domina um estilo é muito lindo você ver, é um balé, é uma dança, é uma coreografia, muito bonito, né? Mas exige, claro, muito esforço, dedicação, disciplina, cadência. Não é assim também na fé? Né? Se você quer ter uma fé maior, né, você quer elevar o seu espírito, você também não tem que se esforçar, você não tem que se dedicar, você não tem que estudar, você não tem que orar, você não tem que jejuar, você não tem que ter disciplina. Disciplina sim, para orar todos os dias, né? Não uma vez por semana, né? Cadência, manter coerência, né? Não de vez em quando, né? Mas fazer parte da sua vida. Isso aumenta os seus níveis de energia, tá? Aumenta o nível de energia, aumenta e contribui também para a perda de peso, tá? Quando a gente está falando aqui de atividades físicas também, tá? Porque para você atingir esse estágio de contemplação, esses estágios meditativos, né? Você está pondo através da sua mente, relembrando os exercícios que você fez durante uma aula, e aquilo melhora a sua capacidade de memória, e você, quando se precisar aplicar, aquilo está gravado dentro de você, tá? É mais ou menos isso. Então tem que estar gravado em nossos corações o quê? O amor, tá? O amor, o perdão, né? A compaixão. Esses valores são muito semelhantes. Curioso isso, né? Você se torna uma pessoa mais feliz, melhora a sua saúde, melhora a sua memória e também a sua qualidade de sono, que é importante o repouso, tá? E a filosofia zen-budista, ela fala mais ainda que você tem que ter um respeito não só pelas pessoas, mas também até mesmo por plantas e animais. Então, ele é um monge Shaolin, né, ou um budista, ele não pisa numa rosa, ele não passa por, ele contorna a rosa, tá? Ele não pisa. A Bíblia não fala isso? Quando é melhor serem dois do que um, porque se um cair, o outro pisa nele? Não, o outro estende a mão, né? O outro ajuda, auxilia, né? Então a Bíblia mesmo fala, né, a respeito que nós devemos respeitar os animais. Está na Bíblia, está na palavra de Deus. Provérbios 12:10, olha o que fala, né? O justo tem consideração pela vida dos seus animais, tem consideração pela vida dos animais. E tem gente tão cruel. Eu prefiro nem entrar nesse aspecto, porque eu amo muito os animais, né? E o céu vai estar cheio deles, tá? E os animais, mas as afeições dos ímpios são cruéis, ou seja, o meu gato sabe quando alguém é bom ou quando é mal. Quando vem alguém na minha casa e aquela pessoa não tem um bom coração, os gatos saem de perto. Quando a pessoa é boa, os gatos ficam perto de você. Não é curioso isso? Eles parece que sentem essa energia, vamos chamar assim, ok? Né? Então o justo ama os animais e cuida dos animais, né? Assim como a filosofia zen budista também.
fala para que você tenha respeito. E palavras têm muito poder, tá? Então cuidado com o que você fala. Você pode ferir uma pessoa, você pode causar um trauma, você pode causar uma dor e sofrimento muito grande. Fizeram um experimento numa escola que tinha muito bullying. Então pegaram uma planta, né? Eu vou dar a dica até de livros para vocês. Pegaram uma planta e durante um mês compraram duas plantas iguais e colocaram em posições diferentes na escola, né? E aí, no intervalo, os alunos eram orientados a uma das plantas falar mal dela: você é feia, você é horrível, né? Eu não gosto de você. E a outra só elogia. Depois de um mês, a que recebeu palavras negativas morreu. E a que recebeu palavras positivas não apenas sobreviveu, mas ela floresceu muito mais. Ela ganhou mais vício, mais beleza, mais perfume, né? Isso aí tem na internet, vocês podem procurar, não é conto da carochinha não, tá? Então dê uma olhada, tem alguns livros bem interessantes: O Segredo das Plantas, por exemplo, O Segredo das Árvores, né? Então, olha só. Outra coisa também da filosofia zen budista: seja você mesmo. Não há nada mais libertador do que você ser você. Deixa de usar máscaras. A gente quer usar máscaras para a sociedade para ser aceito. Então você vai com a manada, tá todo mundo falando: aquela pessoa é ruim, então é ruim mesmo. Crucifica, então crucifica. Não vá com a manada. Seja você mesmo. Tem opinião, mas para ter opinião você tem conhecimento. Precisa ter conhecimento, né? Oséias 4:6. Se a falta de conhecimento faz com que o meu povo pereça. É a mesma coisa da filosofia zen budista. É libertador quando você se aceita, quando você se conhece suas limitações. Você se olha no espelho e, em vez de ficar achando defeito, você vê suas virtudes, porque essas virtudes, elas são eternas, né? O corpo envelhece, a gente não vai apodrecendo com a vida, né? Vai enrugando, vai caindo cabelo e tudo mais, né? Mas virtudes, elas não se deformam, elas são lapidadas com o tempo, né? Por isso, em alguns países, as pessoas mais idosas são muito mais respeitadas, porque tem uma experiência de vida, né? Já no Brasil não temos muito disso, né? Diz a filosofia zen budista, né? Uma frase da filosofia zen budista: a lamentação apaga a boa sorte. Mais ou menos o que Jesus falou, né? Em tudo dai graças, né? O murmurador, o que aconteceu com o murmurador? Morreu no deserto. Deus não abençoa o murmurador, né? Então, para finalizar, procura viver uma vida, né, mais zen, mais calma, mais serena, mais cristã de verdade, né? Onde você aprende a descansar no Senhor. Procura viver, não se cobre demais, faça a sua parte. O que você não consegue fazer, Deus vai fazer. Quer dizer, se o mar não se abrir, você anda sobre as águas. É isso, né? Sem julgamentos e sem grandes expectativas, né? Apresente diante de Deus os seus problemas, suas dificuldades, e o mais Ele fará. Busque o lugar do que? O reino e a sua justiça, e o resto lhe será acrescentado. Simples assim. Não faltará o pão sobre a sua mesa, mas lembre-se, a vontade dele tem que ser feita assim na terra como nos céus. É muito semelhante à questão zen budista também. Seja você mesmo, né? Então, o Zen, né, ele pratica a realização da natureza de Buda, ou seja, do iluminado. O que trouxe esse termo para ele? Porque ele aprendeu que o grande sofrimento das pessoas é a ligação à matéria, a coisas materiais. Hoje a igreja não corre atrás de prosperidade, de unção, de poder, de cura, corre atrás do vento, em vez de buscar virtudes que são muito mais elevadas: amor, fé, esperança, por exemplo, tá? Então, no mini curso, nós vamos falar mais sobre isso e ensinar a vocês coisas que são possíveis de ser aprendidas por vídeo, outras não são, tá bom? Aguarde, vai ser lastreado pelo estilo Wing Chun Kung Fu, criado por uma monja, por uma mulher, a Ningmui, para vencer a força dos homens, tá? Então, até a próxima aula nossa, nosso próximo vídeo, e é um papo cabeça e muito interessante. Não percam, domingo espero vocês.